Começa agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação, Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo a... Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós não temos palavras para dizer quanto o Senhor é maravilhoso para conosco. Pai amado, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa emissora, trazendo o recado de Deus para o coração de muitas vidas. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus alcance muitas pessoas. Essas pessoas que estão aflitas, angustiadas, tristes, amarguradas por qualquer coisa que aconteceu. Mas nesta tarde, ó Pai, em nome de Jesus, fala o coração de muitas vidas que vão ouvir a Tua palavra. Nós oramos já agradecido por milagre que vai acontecer na vida das pessoas. Eu já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está presente. Deus, o nosso Criador, sempre esteve presente na vida do homem. Nesta tarde você vai entender um pouco sobre a presença de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, meu irmão, Deus sempre esteve presente na sua vida. É que muitas vezes nós se afastamos de Deus. E o texto que eu quero deixar aqui nesta tarde, em Isaías 43, versículo 2, quando diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, que maravilha! Essa é a segurança do cristão. Podemos passar muita dificuldade da vida, seja qual for. Deus está presente ali, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava presente. Ali foi com Daniel na cova dos leões. Meu amigo, rádio ouvinte, nada nos transmite mais segurança em saber que Deus está conosco. Essa é a alegria, que nós não andamos só. Deus está presente em nossas vidas. Quando compreendemos que Deus está ao nosso lado, realmente tudo fica mais fácil. Porque nós procuramos ter segurança, ter fé na presença de Deus em nossa vida. Quando entendemos que Deus está ao nosso lado, passamos a entender que não estamos sozinhos. Quem sabe você, meu querido irmão, minha amiga, meu irmão rádio ouvinte, quem sabe você diz, parece que eu estou sozinho. Quem sabe você diz, meu marido abandonou, meu filho já não está mais em casa, estou sozinho, não tenho ninguém aqui. Mas nesta tarde, eu quero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E você comece a entender que Deus está presente. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus esteve e estará sempre conosco. Glória a Deus por isso. Deus vai estar sempre presente em nossas vidas. Foi Ele quem nos fez. Como diz o Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo e aqueles que neles habitam. Foi Deus que fez todas as coisas. E Deus está presente. É triste saber que muitas das vezes nós se afastamos da presença dEle. Somos nós. Muitas vezes as pessoas gostam de ver as pessoas se afastando. Mas, meu irmão, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Orar para essas pessoas que estão se distanciando da presença de Deus. Pois o homem tem fugido sempre da presença de Deus. O homem tem se afastado de Deus frequentemente. É interessante que nesses últimos dias temos visto o homem cada vez mais se afastando de Deus. O homem tem muitas opções de lazer, muitas brincadeiras, muitas coisas na internet. E o homem cada vez mais tem se afastado da presença de Deus. O homem não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar também não. Mas muitas vezes perde muito tempo no WhatsApp, em coisas assim no celular. Na verdade, muitas das vezes nós viramos as costas para Deus, mas Deus nunca virou as costas para você. Muitos não têm vivido bem. Interessante que muitas das vezes não compreendemos porque a vida não anda bem. Muitas pessoas dizem assim, eu não estou com a vida muito bem. É porque você, quem sabe, você virou as costas para Deus. Pois o motivo foi ter se afastado da presença de Deus. Interessante que esta semana eu fui visitar um amigo meu, que trabalha com coisas usadas, ferro velho, coisa assim, lá para o lado de Marcos Freire, e ele disse, pastor, tudo está dando
para trás na minha vida. Realmente as coisas não estão indo bem, tá? Eu estou realmente quebrando, eu tive que vender um terreno meu, eu tive que vender meu carro, as coisas estão indo. Mas ele mesmo confessou que se encontra afastado da presença de Deus. Ele deu as costas para Deus. Não adianta dizer o nome aqui, que isso não importa. Mas é essa situação. Tem muitas pessoas que se encontram nessa situação. E quem sabe você está assim também. Não tem nada dando certo. Está dando para trás todas as coisas. É porque você deu as costas para Deus. Você se afastou da presença de Deus. Isso aí é uma prova do amor de Deus que você está passando por essa situação. Saiba disso. Deus está presente na sua vida. Interessante que nessa terça-feira, lá na igreja, eu perguntei a uma irmã lá na igreja, como vai o seu marido, minha irmã? E ela disse, ela respondeu, pastor, a enfermidade que estava na vida dele piorou. Mas, pastor, e ela foi quem me revelou lá na frente da igreja. Meu marido, ele estava enfermo, usando aquela bolsinha ali, ao lado, mas ele se afastou da presença de Deus. E aí ele disse, Senhor, a oração dele, diz a irmã, a esposa, Senhor, se o Senhor me der a minha saúde, eu volto para a igreja, volto a ter o mesmo contato com a família. Mas aí ele deu as costas para Deus quando ele estava bom. Realmente se afastou da presença de Deus. Então ele ficou com situação difícil. As pessoas que prometem a Deus e não cumprem, isso é uma coisa muito séria, meu querido rádio ouvinte. Se você não pode conseguir aquilo que você prometeu a Deus, nem prometa. A Bíblia nos diz claramente sobre isso. Então aquele irmão, ele prometeu a Deus, Deus, se eu ficar curado, eu vou voltar para a igreja, eu vou realmente ter minha vida santa no altar, mas realmente ele ficou curado, mas ele não conseguiu. E aí as coisas vêm. Irmão, devemos ter cuidado, porque prometemos a Deus e não cumprir. Interessante que existem pessoas que dizem, pastor, eu vou jogar na loteria esportiva, que aí a metade eu prometo. Né? Alguém me procurou dizendo isso uma certa vez, e aí eu digo, não, meu irmão, não jogue não. Não, por quê, pastor? Eu dou a metade, eu não quero nada, eu não ganho dinheiro de nada, eu não quero ceder nada à igreja. Por quê, então? É porque você promete e não vai cumprir, tenho certeza. Ganhar aquela bolada, dizer a metade, eu dou nada, depois vai resumindo, depois vai dar uma oferta aí insignificante e as tentações caem na sua vida. Mas é bom entender que o fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições nessa vida de maneira nenhuma, meu querido. Mesmo na presença de Deus, nós passamos situação difícil. O homem sem a presença de Deus, ele passa dificuldade. E o homem mesmo na presença de Deus tem passado por dificuldade. Quando estivemos passando por dificuldade, isso não significa que Deus nos abandonou de maneira nenhuma, meu querido. É a bondade de Deus querendo lapidar você. Se você está enfrentando dificuldade, continue firme na presença do Senhor. Quem sabe você diz, pastor, eu estou na igreja sempre, eu tenho orado, mas estou passando um momento difícil da minha vida. Sai, meu querido, minha irmã, continue firme, se deleite na presença do Senhor. Deus está tratando a sua vida espiritual, coisa boa. Ele corrige a quem Ele ama, nos diz a Bíblia. Então o homem é que sempre se afastou da presença de Deus. Uma coisa maravilhosa é que em meio da dificuldade e aflições, Deus sempre esteve presente. Se você está passando dificuldade na sua vida, quem sabe você não está achando uma saída, as coisas têm dado para trás, a dificuldade tem batido na sua porta, saiba que Deus está presente e Deus está agindo da maneira melhor. É Deus quem não está ao nosso lado, meu querido, querendo transformar essa tempestade aí na sua vida. Meu querido, a permissão de Deus que passemos maus momentos, é permissão dele. O próprio Deus, ele sabe que os momentos de dificuldade ganhamos maturidade e crescimento espiritual. É verdade. Quando a pessoa muitas vezes chega arrogante na igreja, aquela pessoa que é eu e nada de Deus. Eu digo, meu Deus, quanta arrogância na vida dessa pessoa. E as dificuldades batem e a pessoa fica realmente
toda peneiradinha. Isso é o agir de Deus. Que adianta a pessoa estar arrogante, não é verdade? E não ter problema nenhum. Essa que é a dificuldade. Deus nos ensina a sermos fortes. A palavra de Deus nos diz em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso aí, meu querido, essa palavra é para você nesta tarde. Seja onde você estiver, seja qual for a sua dificuldade, Deus está presente na sua vida. Então, para que nada melhor do que saber que nós estamos na presença de Deus? Coisa maravilhosa é não se afastar, não dar as costas para Deus. Quando a pessoa está na igreja buscando a presença de Deus, eu tenho visto, eu fico preocupado, eu digo, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eles vão penar. O cristão não deve viver com medo de passar por tribulação nenhuma, meu querido. Viver com medo de tudo isso é atitude de pessoas que não têm Cristo no coração. Que nesta tarde você compreenda que Deus está ao seu lado. Deus está olhando para a sua dificuldade. Não precisa orar com muitas pessoas. Senhor, olha, Senhor. Tem pessoas que gritam, olha para mim, escuta, Senhor. Deus está vendo. Deus não perdeu a visão, não é verdade? E Ele está ouvindo o seu clamor. Não precisa você gritar tanto, olha para mim. Deus está olhando, Deus está vendo. O cristão entende que ele anda mais forte, poderoso, quando ele está na presença do Senhor. Para que ter medo? Nós estamos protegidos por Deus, nós estamos com Deus ao nosso lado. O verdadeiro cristão tem a certeza que venha o que vier, ele tem a certeza da presença de Deus na sua vida. Olha, essa é a diferença da pessoa que não é cristão. Quem não é cristão, meu querido, se desespera e começa a fazer coisas erradas, achando que Deus não está olhando, mas Deus está presente. Meu irmão, meu amigo rádio ouvinte, isso faz a diferença de ser um verdadeiro cristão ou não. Pois o cristão é fortalecido por Deus. Isso é que é maravilhoso. Deus é que nos fortalece. Deus é que nos levanta. Mas não viva a sua vida se afastando da presença de Deus. Que a dificuldade bate na sua porta. Nos diz Isaías 41, versículo 10. Não temo, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Olha que maravilha. Nos diz Isaías 41, 10. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh, coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa ter Deus em nossa vida, que nós temos essa segurança, essa certeza, que o nosso Deus está nos fortalecendo, nos ajudando. Muitas vezes nós vamos para a igreja, muitas vezes cabisbaixo com as preocupações do dia a dia, mas quando nós entramos na igreja, começamos a louvar a Deus, as preocupações, as ansiedades vão se saindo e nós procuramos buscar mais a presença de Deus e sabendo que Deus está presente. Levante a cabeça, meu querido amigo, não fique preocupado, ansioso com nada nessa vida. Deus quer te fortalecer nesta tarde. Meu irmão, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado, busque viver na presença de Deus, esse que é o segredo. É o que eu falei hoje pela manhã, ali na nossa loja, aquelas duas senhoras que esteve ali, de Paulo Afonso. Digo, Deus está conosco. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que adianta a gente ficar apavorado, que nós não conseguimos fazer nada, se não for aquilo que foi determinado por Deus. O Senhor nosso Deus vai com você, meu querido. Nunca os deixará, nunca nos abandonará, no dia de Deuteronômio 31, 6. Deus não abandona você. E aí você analise como é que está andando a sua vida diante de Deus. Você tem notado que Deus está se ausentando de você? Não faça isso. Deus jamais vai fazer isso com a sua vida. O homem é que tem se afastado da presença de Deus. Desde o primeiro homem, Adão se desviou da presença de Deus. É verdade. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Então ele se afastou da presença de Deus. Alguém venha dizer nesta tarde, mas pastor, eu tenho andado na presença de Deus, mas as coisas não têm ido como eu quero, pastor. Eu coloco meu coração nas coisas de Deus, mas não tenho conseguido, irmão.
Saiba de uma coisa, a tribulação é necessário para o crescimento espiritual. Coloque isso na sua mente. Quando você está passando por lutas, tempestades da sua vida, é Deus trabalhando na sua vida para melhorar a sua vida espiritual. Você vai crescer na presença de Deus quando findar. Então, você vai ver a presença de Deus. Não existe uma vitória sem luta. Então, nós temos que lutar, buscar a presença de Deus, crer na vitória que Deus está conosco. Quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo, não ficamos isentos de passar por tribulações e aflições desse mundo não, meu querido. Ah, pastor, eu estou sempre na igreja, mas a dificuldade tem acontecido. Saiba, Deus está providenciando algo. E eu quero dizer para você que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a alegria do cristão está reservada para todo aquele cristão. Depois que passar aquela noite, vai vir aquele grandioso dia. A palavra de Deus diz que seremos provados. O próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, nos diz João 16:33. Então, meu querido, é uma afirmação do Senhor Jesus, no mundo tereis. É assim que Jesus disse. Isso fica bem claro no texto que nós lemos, diz, quando passarem pelo rio e pelo fogo, Deus está presente. Deus não diz que passará quando, não, Deus, quando você estiver passando pela dificuldade da sua vida, pelo fogo, Deus está presente na sua vida. Isso aqui é importante. Isso nos dá a certeza de que passaremos por tribulações e aflições. Tribulações e aflições vêm para todos, mesmo cristão, mesmo sem ser cristão. Mas existe uma diferença. Quando o cristão está passando por dificuldade, ele recebe o toque do Espírito Santo de Deus e ele começa a glorificar a Deus. Deus, eu sei. Aí faz como Jó. Eu sei que no fim de todas as coisas o Senhor vai se levantar na minha vida. Realmente é verdade. Creia nisso, meu querido. Uma coisa é certa, o consolo do nosso Deus está sempre conosco. E Ele nos dará. Pois a promessa é que Ele disse, estarei contigo todos os momentos da sua vida. Deus está presente. O salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Que maravilha, nos diz o Salmo 34, versículo 19. Deus está presente em sua vida. Que nesta tarde você possa pedir perdão pelos seus pecados, pelos aqueles momentos que você se afastou da presença de Deus. E Deus vai mostrar para você as maravilhas que Ele tem reservado para você. Então não se assuste, não tenha medo, meu querido. Então o próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguido, foi afligido. Ele clamou dizendo, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou, no dia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Então que maravilha. Deus está presente. Deus está presente. Sadraque, Mesaque e Abednego não entrou naquela fornalha sozinho. Deus estava presente. Assim como Daniel na cova dos leões, Deus estava presente. Ali naquela luta que Davi com aquele gigante Golias, será que Davi tinha condições de enfrentar? Não, é porque Davi tinha certeza que Deus estava com ele. Então, se a gente colocar isso no nosso coração, muitas maravilhas vão acontecer em nossas vidas, nós vamos se desviar de fazer o mal. Tenhamos essa certeza que Deus está presente, meu querido, e Ele quer nos dar o escape para, nas horas das aflições. Nesse escape haverá também um propósito para cada um que está passando por tribulação. Meu querido, tribulações e dificuldades nos faz chegarmos mais perto de Deus. Quantas vezes as pessoas estão vivendo nesse mundo, em festas, em farras, e vem momento de tristeza, bate no coração, vem a dor e o sofrimento, e a pessoa diz, realmente eu estava andando fora dos caminhos do Senhor, eu dei as costas para Deus. E a pessoa começa a buscar a presença de Deus, e aí vai realmente crescendo, Deus vai animando e vai dando força. O ímpio na tribulação faz coisas erradas, e quando passa por tribulações faz coisas mais erradas ainda. A grande vantagem do cristão é ter a certeza que Deus está presente, Deus está ao nosso lado. Então o Senhor estará sempre presente em nossa vida, estará sempre um escape. Temos essa certeza, meu querido irmão rádio ouvinte, Deus está presente.
para nos dar um refúgio, como diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista disse. O salmista tinha certeza que na hora da dificuldade, Deus estava ali fortalecendo, porque ele estava ali naquele momento de angústia. Deus esteve presente sempre com a vida de Davi. Meu querido, podemos até estar passando por uma determinada situação que nos leva a duvidar que Deus seja ausente. Não, meu querido, Deus não está ausente, Deus está presente. Jamais devemos ter essa dúvida. Deus jamais deixará desamparado aquele que o ama. Que maravilha! E nesta tarde o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e procure buscar a presença do Senhor. O Senhor nos diz nesta mensagem que se devemos ter colocado no nosso coração essa segurança, que se passarmos pelas águas, pelo fogo, Deus está presente. Deus nos diz que mesmo que tenhamos de passar pelo fogo, ainda assim não nos queimará. Olha que maravilha! Glória a Deus, que maravilha! Deus está presente na nossa vida. E é tão importante isso, eu tenho dito lá na igreja, que se nós colocarmos no nosso coração a segurança, a certeza que Deus está presente em nossas vidas, nós, de certeza, nós desviaríamos mais de fazer a maldade, de praticar coisas que desagradam a Deus. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração e dizendo que Deus está presente em nossas vidas. Toda sexta-feira, das 16 às 17 horas, você ouve aqui na Sara Brasil FM 97,1 o programa Celebrando a Vitória, na comunicação do pastor Davi Dória. Ouça e participe!